Boa tarde a todos, cumprimentando ao prefeito municipal, senhor Felipe Fort, ao secretário de Planejamento, Gestão e Finanças, senhor Denilson Vaz, e eu, Marisa Pisque, controladora do município, inicio a apresentação da audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Exigência legal. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Artigo 9º. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Temas a serem apresentados: execução orçamentária, metas de arrecadação, cronograma de desembolso, aplicação de recursos em saúde, aplicação de recursos em educação, aplicação de recursos recebidos do Fundeb e despesas com pessoal. Receita orçamentária, Lei 4.320 de 64. Artigo 2º. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Integrarão a Lei de Orçamento o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo, quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas na forma do anexo 1, quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Acompanharão a Lei do Orçamento, quadros demonstrativos da receita e plano de aplicação dos fundos especiais, quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos 6 a 9, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviço. Apresentamos um comparativo da receita arrecadada até o segundo quadrimestre de exercícios anteriores. E a receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2022 foi de 67.241.000, uma média mensal de 8.405.000. Os gráficos ilustram a evolução da receita orçamentária arrecadada no quadrimestre de cada exercício, conforme os valores constantes no quadro anterior. No próximo quadro, apresentamos o comparativo da despesa realizada até o segundo quadrimestre de exercícios anteriores. E a despesa realizada até o segundo quadrimestre de 2022, no qual temos 79.903.000 de despesa empenhada e 51.087.000 de despesa liquidada. Os gráficos ilustram a evolução da despesa orçamentária realizada no quadrimestre de cada exercício, conforme valores apresentados no quadro anterior. Seguimos com a receita corrente líquida. Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 2º, para os efeitos dessa lei complementar, entende-se como: inciso 4º, receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, a linha C. Na União, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição. Parágrafo 1º. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar número 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo 3º.
A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. O quadro apresenta o comparativo da receita corrente líquida arrecadada até o segundo quadrimestre de exercícios anteriores. E a receita corrente líquida arrecadada até o segundo quadrimestre de 2022 no valor de 60.836.000, uma média mensal de 7.604.000. A seguir, os gráficos ilustram a evolução da receita corrente líquida no segundo quadrimestre de cada exercício. Execução orçamentária. Lei Responsabilidade Fiscal, artigo 52. O relatório que se refere ao parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre e composto de balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica as receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada. Despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo. Demonstrativos da execução das receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. Despesas por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhadas e liquidadas no bimestre e no exercício. Despesas por função e subfunção. Parágrafo 1º. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida. Parágrafo 2º. O descumprimento do prazo previsto nesse artigo sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 2º do artigo 51. Execução orçamentária de todas as receitas arrecadadas, que englobam as receitas correntes, composta por receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita de serviços, transferências correntes, deduções das transferências correntes e outras receitas correntes, e também das receitas de capital, composta por operações de crédito e transferências de capital, totalizando 67.241.000 no segundo quadrimestre de 2022. Continuamos com a execução orçamentária das despesas liquidadas por função de governo, no qual compreende a despesa legislativa, administração, segurança pública, assistência social, saúde, educação, cultura, urbanismo, habitação, saneamento, gestão ambiental, agricultura, desporto e lazer, totalizando 51.087.000 as despesas liquidadas por função. Ilustração do comparativo entre receita e despesa da execução orçamentária conforme números apresentados anteriormente, no qual nota-se um superávit no período. A seguir, apresentamos as metas de arrecadação, Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Artigo 13º. No prazo previsto no artigo 8º, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder Executivo em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos critérios tributários passíveis de cobrança administrativa. Metas de arrecadação das receitas orçamentárias, onde constam as metas previstas e arrecadadas, no qual temos um total previsto de 49.889.000 e arrecadado de 67.241.000, uma diferença de 17.352.000 a maior.
O gráfico ilustra os números apresentados das receitas previstas e arrecadadas pelo município no período. Seguimos com o cronograma de desembolso, no qual a legislação já foi apresentada no quadro das metas de arrecadação. O quadro traz as despesas orçamentárias fixadas e realizadas das despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência, um total de despesas fixadas de 49.889.000 e de despesas realizadas no valor de 51.087.000, uma diferença de 1.198.000 a menor. Conforme ilustrado no gráfico, as despesas realizadas são maiores que as fixadas. Aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Emenda constitucional, artigo 7º. O ato das disposições constitucionais transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 77, inciso 3º. No caso dos municípios e do Distrito Federal, 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso 1º, a linha B e parágrafo 3º. O quadro apresenta o índice aplicado na saúde no segundo quadrimestre de 2022. As metas constitucionais prevêem uma aplicação mínima de 15% da receita bruta da saúde, no qual foi aplicado 8.974.000, perfazendo o percentual de 24,72%, atendendo às exigências da emenda constitucional. Ilustração do comparativo por quadrimestre anual dos índices da saúde. Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Constituição Federal, artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Lei das Diretrizes de Base da Educação Brasileira, em seu artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Resumindo, o município deve aplicar no mínimo 25% da receita bruta de impostos e transferências. Dessa forma, apresentamos o percentual aplicado na educação. Valor total da receita bruta de impostos e transferências, 36.304.000, sendo aplicado para efeito de cálculo 7.313.000, perfazendo um percentual de 20,14%, ainda não cumprindo o percentual mínimo exigido. O gráfico representa o comparativo por quadrimestre anual do índice da educação. A seguir, a aplicação de 70% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica. A receita do Fundeb foi de 12.663.000, no qual foi aplicado 9.276.000, um percentual de 73,25%, cumprindo o percentual exigido. Comparativo por quadrimestre anual do índice do Fundeb. Continuamos com as despesas com pessoal do Poder Executivo. Constituição Federal, artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19. Para fins do disposto no caput do artigo 69 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Municípios, 60%. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Na esfera municipal, 6% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do município quando houver, e 54% para o Executivo.
A receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses foi de 83.699.000 e o gasto da folha com pessoal do Poder Executivo foi de 36.315.000, um percentual de 43,39%, estando dentro do limite constitucional. Ilustração do comparativo por quadrimestre anual do índice aplicado com pessoal executivo. Seguimos com as despesas com pessoal do Poder Legislativo, no qual o limite máximo é de 6% sobre a receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses do município, no qual a despesa foi de 1.308.000, um percentual de 1,56%, estando também dentro da legalidade. Ilustração da aplicação quadrimestral com o poder do Poder Legislativo. De modo geral, as despesas consolidadas dos poderes municipais de Schroeder perfazem um percentual de 44,95% do total da receita corrente líquida arrecadada nos últimos 12 meses, sendo que o limite máximo, de acordo com a Constituição Federal, é de 60%. Conforme os gráficos, atendemos os limites máximos constitucionais das despesas com pessoal. Contudo, finalizamos nossa audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Os slides ficarão disponíveis no site do município para consulta e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Agradecemos a atenção de todos.